Eu estava explicando para vocês as classes dos aminoácidos, tá? Então, as classes são, primeiro, aqueles apolares. Eu já espelho aqui o slide porque caiu tudo, tá? A primeira classe é aquele dos aminoácidos que são apolares, ok? Se eles são apolares, quer dizer que eles são hidrofóbicos, portanto, eles vão ser insolúveis em água. E por serem insolúveis em água, quando eles estão presentes na estrutura de proteínas, eles ajudam a estabilizar essa estrutura das proteínas. Por quê? Porque entre eles a gente pode ter interação hidrofóbica, tá? Então, esse é um tipo de interação que pode acontecer entre os aminoácidos que estão na estrutura das proteínas. A outra classe que eu estava mostrando para vocês é a classe dos aminoácidos que tem a cadeia R ou cadeia lateral aromática. Aqueles que têm a cadeia lateral aromática, eles também são hidrofóbicos, tá? Se eles também são hidrofóbicos, isso quer dizer que ele também vai poder participar de interação hidrofóbica, quando esse aminoácido estiver também ali na estrutura das proteínas. O outro grupo, a outra classe que nós temos, é a classe dos aminoácidos que tem aquela cadeia R, aquela cadeia lateral, que é polar. Se é polar, tá? Essa cadeia lateral, quer dizer que esses aminoácidos eles são solúveis em água. E por que esses aminoácidos eles são solúveis em água? Porque essa cadeia que é polar, ela vai poder fazer ligações de hidrogênio, tá? Com a água. Fazendo ligação de hidrogênio com a água, a gente tem essa polaridade aí, ok? Então, nesses que são polares, esse primeiro grupo que eu estou falando para vocês, a cadeia lateral ainda não é carregada, mas nós temos aqueles que podem ter a cadeia lateral carregada. E essa cadeia lateral ela pode estar carregada positivamente ou pode estar carregada negativamente, tá? As duas coisas. Eu tenho cadeias laterais carregadas positivamente e eu tenho cadeias laterais carregadas negativamente. Aquelas cadeias laterais que estão carregadas negativamente é porque elas perderam próton. Como assim? Às vezes você tem um grupamento ali, um ácido carboxílico, e esse ácido carboxílico ele perde o próton. Então, quando ele perde o próton, esse grupamento ácido carboxílico, tá? Ele fica carregado negativamente. Então, esse aminoácido que tem essa cadeia carregada negativamente, ele vai ter então uma característica que a gente diz que é uma característica ácida. Tá? Deixa eu mostrar aqui para vocês aqueles que estão carregados. Dá uma olhada nesse daqui. Ó. Aqui nós podemos ver que o radical está carregado negativamente. Tá vendo aqui? Está com carga negativa o radical. Está com carga negativa porque tem característica ácida. Isso daqui, tá, pessoal? Essa classificação que a gente está fazendo dos aminoácidos é uma classificação dos aminoácidos em pH 7, ok? Em pH neutro. Porque dependendo do pH pode mudar essas cargas. Mas em pH 7, esses aminoácidos eles vão estar com essa cadeia lateral carregada negativamente. Isso quer dizer, então, que eles têm característica ácida. Por quê? Porque eles doaram o próton, eles liberaram o próton. Esse ácido carboxílico aqui tem característica ácida. Tanto os que têm característica ácida, que são esses daqui, como os que têm característica básica, nesse caso aqui, ó, aceitou próton, tanto os que têm característica ácida quanto os que têm característica básica são bem solúveis em água. Ok? Então, nós temos lá o primeiro grupo, que é dos apolares, que é insolúvel. Os aromáticos, que também são hidrofóbicos. E depois nós temos os polares não carregados, que são solúveis. E nós temos os carregados positivamente e os carregados negativamente, que também são hidrofílicos, que também são solúveis em água. Ok? Bom, outra coisa importante da gente avaliar com relação ao aminoácido
é que o aminoácido, mesmo a gente deixando de olhar para a cadeia lateral, para o R, ele tem dois grupamentos funcionais, que é o grupamento carboxil e o grupamento amino, que podem estar ionizados. Essa forma que eu coloquei aqui para vocês, ó, eu tenho o grupamento carboxil e eu tenho o grupamento amino. A carga do aminoácido, a carga geral do aminoácido é carga zero. Entretanto, eu tenho um grupamento ionizado com carga negativa e eu tenho um grupamento ionizado com carga positiva. Então, a gente diz que isso daqui nada mais é do que um íon híbrido. Do alemão, é a forma zwitteriônica da molécula, no caso aqui do aminoácido. E isso quer dizer que o grupamento que nós temos aqui, carboxil e grupamento amino, vão permitir que o aminoácido, que está na forma zwitteriônica, possa atuar tanto como um ácido como uma base. Professor, como assim? Bom, a gente viu que a definição de ácido é aquele que libera próton e a definição de base é aquela que aceita próton. Então, pega aqui, ó, a forma zwitteriônica, grupamento carboxil e grupamento amino. Esse grupamento amino pode perder um próton e voltar a ser NH2, liberando esse próton? Pode. Então, o aminoácido na forma zwitteriônica pode funcionar como um ácido fraco. Quando eu estou na forma zwitteriônica, eu também posso aceitar um próton? Posso, mas no caso, quem vai aceitar agora é o grupamento carboxil. Então, nesse caso, eu aceitei próton, eu funcionei como base. Então, isso daqui é para demonstrar que a forma zwitteriônica, ou a forma de íon híbrido de um aminoácido, que é como ele geralmente está em pH 7, vai poder funcionar tanto como ácido ou como base. Agora, pessoal, a gente tem que fazer uma diferenciação quanto a esses grupamentos, tá? Porque se você tem aqui o ácido carboxílico com o hidrogênio e o grupamento amino, tem uma diferença na acidez dos dois, tá bom? Quem que é mais ácido aqui? Logicamente que é o ácido carboxílico. O grupamento amino tem uma tendência menor de dissociar, de liberar o próton do que o ácido carboxílico. Então, quando a molécula de aminoácido está totalmente protonada, ou seja, com todos os prótons, aqui ela está com todos os prótons possíveis, ó, está com hidrogênio aqui no ácido carboxílico e está com hidrogênio aqui, tá? Então, na forma totalmente protonada, qual próton é liberado primeiro? Esse aqui, do ácido carboxílico. Então, se você pegar a carga do aminoácido, aqui é a carga mais 1. Quando ele libera, tá, um próton, ele libera primeiro o do ácido carboxílico. Então fica assim, ó, grupamento carboxil. Essa é a forma zwitteriônica, carga negativa aqui, carga positiva aqui. Mas ele pode liberar mais um próton? Pode liberar esse próton aqui, ó, do grupamento amino. Liberando esse próton do grupamento amino, então agora o aminoácido ele está com carga negativa. Então, o Gabriel tinha perguntado para mim, né, a questão do aminoácido funcionando como tampão. Então, por que que o aminoácido ele pode funcionar como tampão, pessoal? Vamos pensar. Para funcionar como tampão, eu preciso do ácido junto com a sua base conjugada. Para saber onde funciona como tampão, eu tenho que conhecer o valor do pKa. Então, esse ácido carboxílico aqui, ó, esse grupamento ácido carboxílico, ele tem um valor de pKa, ok? E esse grupamento amino, ele também tem um valor de pKa. Qual que tem o menor valor de pKa? O ácido carboxílico, que é mais forte. Quanto mais forte o ácido, menor o valor de pKa dele. Então, quanto que é o pKa do ácido carboxílico aqui, ó? No caso desse aminoácido, da glicina. O pKa é 2,34. Quanto que é o pKa desse grupamento amino da glicina? 9,6. Então, o que que isso quer dizer? O pKa ele mostra para a gente onde eu tenho 50% do ácido e 50% da base conjugada. No caso aqui, o pKa do ácido carboxílico sendo 2,34 mostra para mim que no pH 2,34, 50% desse ácido carboxílico dissociou. Então, eu tenho 50% assim, ó, sem dissociar,
e 50% assim, ó, dissociado. Então, essa daqui seria a base conjugada desse grupamento ácido carboxílico, ok? Então, aqui no pK1, que é de 2,34, tem 50% do aminoácido desse jeito e 50% com ácido carboxílico que dissociou. Então, ele pode funcionar como tampão na região de 2,34, um pH abaixo e um pH acima. Então, tampona entre 1,34 e 3,34. Aí ele vai começando a perder todos os prótons. Esse PI é o ponto isoelétrico. O ponto isoelétrico é quando o aminoácido está com carga zero. Para ele estar com carga zero, ele tem que ter perdido todos os prótons do ácido carboxílico. Ele está aqui na forma de íon híbrido, 100% na forma zwitteriônica. Tá? Para calcular esse valor do ponto isoelétrico, é só fazer uma média dos dois valores, 9,6 e 2,34, a média dá 5,7. Então, você sabe em que pH o aminoácido está com carga zero. Depois que o aminoácido ele perdeu todo o próton do ácido carboxílico, agora ele pode começar a perder o próton aqui do grupamento amino. Qual que é o pK? 9,6. Então, quer dizer que no pH 9,6, eu vou ter 50% da glicina com esse próton aqui no grupamento amino e 50% sem ele. É o que acontece aqui, ó, nesse ponto da titulação. Tá? Então, aqui também vai funcionar como tampão, mas quem está tamponando? É esse grupamento amino aqui, ó, com a sua base conjugada, com o grupamento amina. Também um pH baixo e um pH acima, entre 8,6 e 10,6. Então, os aminoácidos eles têm essas duas regiões de tamponamento, por quê? Porque eles têm dois grupamentos que podem funcionar como ácidos fracos. Quem? O grupamento ácido carboxílico e o grupamento amino. Beleza? Professor, mas e se o meu aminoácido tiver uma cadeia lateral, um radical, que também pode ser ionizado? Se ele tiver um radical que também pode ser ionizado, aí a curva de titulação vai ser diferente daquela que a gente viu. Mas na maioria dos aminoácidos, se eu não tenho grupamento R, se eu não tenho a cadeia lateral ionizável, o pK do grupamento amino vai ficar em torno desses valores aqui, porque varia de aminoácido para aminoácido, tá? E o do grupamento amino vai ficar próximo a esses valores aqui. Isso quer dizer que os aminoácidos, de maneira geral, podem tamponar em pHs ácidos e em pHs mais básicos. Se há um aminoácido que tem, por exemplo, um terceiro grupamento ionizável na cadeia lateral, aí a curva de titulação ela fica mais complexa. E daí eu não tenho boas regiões de tamponamento, assim como eu tinha lá, por exemplo, para a glicina. Porque lá na glicina, quando a gente volta lá, a gente consegue observar duas regiões onde eu tenho uma certa linearidade e onde eu vou poder funcionar como tampão. Agora, quando eu tenho mais um grupamento, isso daqui fica mais complicado, tá? Então, não vai funcionar bem como tampão aí não. Beleza? Gabriel que estava com dúvida nessa parte aqui. Entendeu, Gabriel? Entendeu? Não entendeu? Entendeu? Então, beleza. Pessoal, esses são os pontos mais importantes a respeito da aula de aminoácido. Se vocês ainda tiverem dúvida no decorrer da semana, manda mensagem lá pelo chat que na medida do possível eu vou respondendo para vocês, tá? Alguém ainda tem alguma pergunta? Rayane, Joana, Natália, Emily? Não? Se tiver, já faz a pergunta aqui. O tempo da nossa videochamada tá acabando aqui, tem 3 minutos ainda. Depois ele cancela o nosso vídeo aqui, tá? Beleza? Sim, a atividade ela pode ser enviada até a próxima aula, tá? Vou deixar sempre uma semana para vocês me enviarem, ok? Se não tiver mais nenhuma dúvida, eu vou finalizar aqui com vocês. Quem tiver dúvida ainda, manda mensagem lá pelo chat, tá, pessoal? Quem entrou depois, a minha biblioteca lá
no sistema já está funcionando, então lá você consegue acessar o livro, tá? Princípios de Bioquímica de Leninger. Vai lá no capítulo de aminoácidos, peptídeos e proteínas e leia esse capítulo, que é sobre essa aula e a próxima aula de proteínas que eu vou disponibilizar para vocês, beleza? Pessoal, se não tem mais dúvidas, até mais. Qualquer coisa, manda mensagem lá pelo chat do sistema, beleza? Tchau, tchau. Até.